Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar estudando o sermão profético mencionado por Jesus no Monte das Oliveiras. Esse sermão está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Após a pergunta dos discípulos, o Senhor Jesus ele vai fazer uma descrição da grande tribulação. Esse período tenebroso que vai assolar todos os habitantes da terra após o arrebatamento da igreja. E no Evangelho de Mateus nós encontramos essa descrição, esses detalhes que o próprio Senhor Jesus mencionou aos seus discípulos. E eu gostaria de ler esse capítulo, os versículos onde estão os detalhes da grande tribulação. A partir do versículo de número 4 em diante, veja a descrição da grande tribulação. Disse assim o Senhor Jesus, e ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Perceba que esse período tenebroso, que é a grande tribulação, chamado também de o dia da angústia de Jacó pelo profeta Jeremias, chamado também de o dia do Senhor pelos outros profetas, Joel, Sofonias, por exemplo, porque quando você vê na Bíblia a menção o dia do Senhor, é uma referência a esse período de angústia que vai se abater principalmente sobre o povo de Israel. Lá na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 4, o Senhor já tinha dito a esse povo, o povo de Israel, que se eles não ouvissem a sua voz, se eles não obedecessem os seus mandamentos, viria um tempo de muita angústia sobre eles. E aqui nesses versículos 4 e 5, o Senhor Jesus diz que vai ser um tempo de engano, onde muitos vão se levantar dizendo ser o Cristo e vão enganar a muitos. Ele continua dizendo, versículos 6 e 7, E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Um detalhe muito importante. Essa descrição aqui não é dos dias em que nós estamos vivendo, não é esse momento. É lógico que nós já ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, lugares onde estão acontecendo fomes, mortes, nação se levantando contra a nação. Só que esse período que Jesus está descrevendo aqui é um período no futuro. É um período em que o povo de Israel vai padecer. E os gentios que estarão na terra. Lembrando que a igreja não vai vivenciar esse período aqui. E o Senhor Jesus diz no versículo 8, tudo isto é só o princípio das dores. Esse princípio das dores, que no original grego tem a ver com dores de parto. Quando a grávida está próximo de dar à luz, as dores das contrações vão se intensificando. E é isso que vai acontecer no período da grande tribulação. Quando o anticristo aparecer, o grande governante mundial, vai ser o último ditador da história. Paulo chama de o homem do pecado, o homem da iniquidade, o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, quando o primeiro selo for aberto por ordem do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, vai aparecer lá o cavaleiro branco. Ele representa ali a besta, o anticristo, o homem da iniquidade, que vai enganar a muitos. Então, quando ele iniciar o seu governo sobre a terra e os outros selos serem abertos, o cavalo vermelho, que é a guerra, o cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo, que significa palidez, que é a morte. Então, tudo isso é o que Jesus chama aqui de o princípio das dores. Esse princípio das dores não é nesse período que estamos vivenciando, nessa era da igreja. Esse período só vai ocorrer quando a igreja for retirada da terra.
Não esqueça que esse sermão aqui está sendo proferido dentro de um contexto judaico para judeus, para Israel. A igreja não estava presente aqui ainda quando Jesus proferiu esse sermão. A igreja só iria iniciar suas atividades no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. E Jesus continua dizendo sobre esse período, versículo 9: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse fim aqui, irmãos, não é o arrebatamento da igreja. Até porque o arrebatamento não é o fim, pelo contrário. O arrebatamento é o primeiro evento profético da segunda vinda de Cristo. Uma vez que a igreja é arrebatada, aí é deflagrada a segunda vinda de Cristo. A igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, participando ali da grande ceia do Senhor. Porém, na terra, vai ser esse quadro tenebroso que Jesus está descrevendo aqui. E dois grupos estarão na terra, Israel e os gentios. Então perceba a descrição, é princípio das dores, a grande tribulação, vai ter tribulação e morte. Perceba o que Jesus está dizendo, e vos matarão. Se você prestar atenção, a mesma sequência de eventos que Jesus está descrevendo aqui são a mesma sequência lá de Apocalipse capítulo 6, quando os selos são abertos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto selos. Se você observar, o primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, cavalo preto. Quarto selo, cavalo amarelo. E o quinto selo, lá de Apocalipse 6, é a morte das testemunhas que vão morrer por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus. Durante a grande tribulação, haverá a pregação da palavra, o evangelho vai ser anunciado, o evangelho vai ser pregado durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 11 fala de dois homens, duas grandes testemunhas que vão pregar a palavra naquele período. Inclusive, no versículo 14 aqui, de Mateus 24, Jesus diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho do reino que será pregado, irmãos, em que todas as nações vão ouvir, não é nesse período que estamos vivendo, não é na era da igreja. É durante a grande tribulação que o evangelho vai ser pregado. Então perceba aqui, a palavra fim. No versículo de número 13, ele diz: Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O que é esse fim? Esse fim não é o arrebatamento da igreja. Esse fim é o fim da grande tribulação. Será salvo. E salvo do quê? Salvo desse período tenebroso. E salvação na mentalidade do judeu é salvação física. Não esqueça que no Antigo Testamento, várias vezes, o povo de Israel foi salvo fisicamente de inimigos que queriam abater a nação de Israel. E no versículo 14, quando diz que o evangelho do reino será pregado por testemunha a todas as nações, por todo o mundo, então virá o fim. Esse fim aqui não é o arrebatamento, é o fim da grande tribulação. Não esqueça que Jesus está respondendo uma pergunta tríplice, tripartida dos discípulos. No versículo de número 3 está essa pergunta. Depois que Jesus disse que o templo ficaria deserto e que seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos entenderam que isso era juízo de Deus. Jesus estava declarando ali juízo sobre a nação de Israel. Só que na mentalidade dos judeus, dos discípulos, a destruição do templo estava ocorrendo de forma simultânea, iria ocorrer de forma simultânea com a vinda, a parousia, a presença do rei, do Messias sobre a terra. É por isso que eles perguntaram a Jesus. E veja a pergunta:
quando sucederão estas coisas? A destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda? Vinda aqui não é arrebatamento, é a parousia. E do fim do mundo. Fim do mundo aqui, irmãos, a palavra mundo aqui não é cosmos. Mundo, planeta Terra. Fim do mundo aqui significa fim dessa era, da era judaica, desse momento. Ele estava perguntando, nos dê um sinal do fim dessa era. E Jesus está falando aqui sobre a grande tribulação que vai se abater. E ele diz mais, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Perceba que ele está falando com os judeus aqui, ó. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vai ser um dia terrível. E as judias grávidas, na hora da fuga, vão ter muita dificuldade. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O sábado é o dia sagrado dos judeus. O judeu ele tem um limite para caminhar, para se locomover no sábado, que é o dia sagrado deles. Só que aqui nessa fuga, eles vão ter que quebrar todas essas regras, porque vai ser um tempo tenebroso. E ele diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Nós sabemos que o inverno é no final do ano, lá em Israel. E versículo 21, olha aqui o assunto que Jesus está tratando. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Olha aqui o assunto. O tema do capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 25. Jesus está descrevendo esse período de grande tribulação. No versículo de número 22, ele diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os escolhidos aqui são os judeus, os israelitas. Não esqueça, irmãos, que os 4 evangelhos aqui é a transição da antiga aliança para a nova aliança. Nós não podemos separar os evangelhos do Antigo Testamento, pelo contrário. Os 4 evangelhos é um contexto extremamente judaico. É a transição da antiga para a nova aliança. Você vê nos evangelhos, por exemplo, em Lucas, você vê o sacerdote, você vê levitas, você vê, por exemplo, o pai de João Batista, Zacarias, oferecendo sacrifício porque ele era sacerdote. Ou seja, você vê a transição da antiga aliança para a nova aliança. Você vê aqui os sumos sacerdotes trabalhando no templo. Enfim, esse período aqui é um período de descrição da grande tribulação que vai se abater sobre Israel, sobre os judeus. É o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6. Vai ser o dia da ira do Cordeiro. E a igreja, ela não vai vivenciar esse período. Os salvos em Cristo, tanto os que estiverem mortos, que vão ressuscitar no dia do arrebatamento, quanto os que estiverem vivos, todos os salvos em Cristo, serão arrebatados e não vão vivenciar esse período. A igreja nunca esteve e nunca estará debaixo da ira do Cordeiro. E perceba que vai ser o dia do Senhor vai ser um período tão tenebroso que ele diz aqui, que se os dias não tivessem sido abreviados, nem os escolhidos, nem Israel seria salvo. Esses dias abreviados aqui é porque a grande tribulação vai ser um período de 7 anos, que, na verdade, é a última semana das 70 semanas profetizadas por Daniel, como está escrito lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25. Portanto, Jesus está descrevendo aqui esse período da grande tribulação. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus.